Fala galera, professor Jonathan novamente aqui, dando continuidade à resolução de questões do PSC 3, beleza? Vamos lá. Hoje eu escolhi a questão 42 do PSC 3 do ano de 2019. Trouxe ela aqui recortada pra gente como vem na prova e em seguida nós vamos observar ela mais de perto, tá? Então aqui ela está ampliada para que a gente possa fazer uma leitura melhor. Vamos lá, questão 42 do PSC 3 do ano de 2019 diz o seguinte: desde o surgimento da ciência moderna, no século XVI, o ser humano tem aplicado um método científico e, por meio desse, conseguiu compreender que a matéria era composta por diferentes elementos. Esses, os átomos, foram sendo descobertos e uma lista de elementos químicos foi sendo gradativamente construída, mas sem compreender o padrão de organização desses elementos e certamente menos sobre a conectividade dos átomos. Essas duas respostas foram respondidas somente no século XIX, a primeira com a construção da tabela periódica dos elementos químicos proposta pelo químico russo Dmitry Mendeleev, e já sobre a conectividade dos átomos, pode-se destacar os trabalhos independentes de Van Hoff e Lebel, dois químicos de origem holandesa e francesa, respectivamente. Esses dois cientistas, mesmo sem compreender a estrutura subatômica do átomo, até então considerado indivisível, propuseram que o elemento carbono era não só capaz de realizar 4 ligações químicas, mas que as mesmas podiam ocorrer pelos vértices de um tetraedro, viabilizando ângulos de ligação de 109,5 graus. Esse estudo possibilitou a explicação de inúmeros fenômenos físicos e químicos, e ambos os pesquisadores foram laureados com o primeiro Prêmio Nobel de Química em 1901. A questão ela vai falar sobre a conectividade entre os átomos de carbono e também nós vamos estudar sobre a hibridização, as diferentes hibridizações SP, SP2, SP3. Nós também vamos ver um pouco sobre geometria molecular e também vamos relembrar um pouco nas questões sobre os modelos atômicos, tá ok? Então vamos lá analisar afirmativa por afirmativa. A primeira afirmativa, ela diz o seguinte: a tetravalência do carbono foi plenamente compreendida somente após a descoberta das partículas elementares do átomo, o próton e elétron, bem como o padrão de distribuição eletrônica proposto em camadas, tá ok? Bom, vamos analisar primeiro aqui, né? Quando ele fala a tetravalência do carbono, ele está se referindo à propriedade química do carbono, que diz que ele pode realizar 4 ligações, né? E ele fala que tanto essa tetravalência como o padrão de distribuição eletrônica foi compreendida completamente, né, após a descoberta das partículas elementares do átomo, que é o próton e elétron. Vamos voltar aqui no texto, porque essa resposta a gente consegue chegar se baseando somente pelo texto, tá? Diz o seguinte, as informações que ele passa pra gente, que os átomos eles foram descobertos e uma lista de elementos químicos foi criada, certo? Com o tempo. Porém, não tinha padrão de organização. Aí ele fala que posteriormente, né, foi criada uma tabela periódica proposta por Mendeleev e em seguida Hoff e Lebel, eles mesmo sem ter o conhecimento, né, sobre a estrutura subatômica do átomo, que seriam os prótons, os elétrons e os nêutrons, que até então era considerado indivisível. Esse é o modelo atômico proposto por Dalton, né? Então eles propuseram que o elemento carbono ele já era capaz de realizar 4 ligações químicas, né? Então a gente lendo o texto, a gente vê que essa afirmativa aqui ela está correta, tá ok? Então vamos dar continuidade aqui. A segunda afirmativa ela diz o seguinte pra gente, que outros átomos tais como berílio, oxigênio ou enxofre, também podem assumir mais de um padrão de hibridização. Deixa eu só colocar aqui a canetinha. Tá. De hibridização, SP, SP2 ou SP3, justificando diferentes geometrias moleculares, planar, linear e tetragonal. Para essa questão aqui, eu vou chamar a atenção aqui para o caso, né, do nosso querido berílio,
né? Nós fazemos um estudo mais aprofundado do berílio porque, assim como o enxofre, ele também é uma exceção da regra do octeto, né? Então, nós vamos verificar que o berílio ele é um metal alcalino terroso, né, do segundo período da tabela periódica, ele fica bem aqui. E predominantemente ele vai formar ligações iônicas, né, que é formada por metal mais a metal. Então nós temos que somente átomos que formam ligações covalentes podem se hibridizar. No caso do berílio, especificamente, ele vai formar, né, uma hibridização sp, porque a energia de ionização do berílio ela é muito baixa, certo? Então, o berílio ele pode formar essa hibridização sp aqui, mas na questão ele diz o seguinte, ó, que esses átomos aqui eles podem assumir mais de um padrão de hibridização. Não é o caso do berílio. É o caso do oxigênio e do enxofre, sim, porém do berílio não. O berílio ele forma essa geometria molecular planar, então eu deixo aí para vocês fazerem uma revisão sobre a hibridização do berílio, que é bastante interessante, certo? Mas vocês vão ver que é somente essa hibridização e pronto. Então, é por isso que essa questão aqui ela está incorreta, certo? Então, agora nós vamos para a análise da afirmativa de número 3, que diz o seguinte: quando o átomo de carbono assume uma hibridização sp3 e se conecta a 4 substituintes distintos, esse átomo passa a ser um estereocentro, tá ok? Bom, aqui, quando o carbono está fazendo uma hibridização sp3, nós precisamos relembrar aí que nós estamos falando de ligações simples, né? Então, ligações simples significa que o carbono vai fazer 4 ligações. E aqui ele cita substituintes diferentes, né? Isso daí é o conceito de carbono quiral, que é justamente um estereocentro. Então, nós temos aqui, eu trouxe um exemplo somente para a gente pontuar essa afirmação, né? Então, aqui no carbono 3, desse exemplo aqui, né, nós podemos fazer análise de carbono por carbono, claro, mas nós vamos pegar justamente o carbono 3 e 4 porque eles são centros quirais, tá? Então, aqui nós temos a primeira ligação aqui com uma hidroxila, aqui com o grupo etil. Então, percebam que nós vamos analisar o grupo completo está ligado diretamente ao carbono. Então, aqui nós temos um etil, aqui nós vamos ter um metil e aqui uma cadeia maior já ligada a ele. Então, percebam que são 4 substituintes diferentes. E isso faz com que o carbono seja um carbono quiral, né? Então, ele vai ser capaz ali de formar par de enantiômeros. E para que a gente lembre, enantiômeros, né? Eu trouxe aqui que enantiômeros são a imagem especular um do outro, né? Como um espelho. E um exemplo que nós temos é a nossa mão, né? Quando elas são iguais, né? Porém, elas não são sobreponíveis, né? Nós não conseguimos sobrepor uma à outra. Então, essa daqui está correta, beleza? Agora nós vamos para a quarta afirmativa que diz o seguinte: as hibridizações sp e sp2 viabilizam ligações do tipo π, que ficou meio bugadinho, mas entendam, é π, pois preservam 1 e 2 orbitais do tipo p, respectivamente, assegurando 1 e 2 ligações do tipo π, respectivamente, né? Vamos lá. Onde é que está o erro conceitual dessa questão aqui? As hibridizações sp elas vão ocorrer quando nós tivermos, né, ligações triplas. E ele fala para a gente que quando nós temos uma hibridização do sp, nós vamos ter uma ligação π. Então, eu trouxe aqui bonitinho, mas eu vou colocar aqui também para a gente ver. Essa aqui é uma ligação do tipo sp. O que a questão está falando para a gente é que nós teríamos apenas uma ligação π aqui. E ela fala que na sp2, que seria o carbono fazendo uma dupla, né? Nós iríamos ter 2 ligações do tipo π. Seria essa e essa.
certo? Então, esse aqui é o erro da questão. Na verdade, é o contrário, né? Quando nós temos uma ligação do tipo, numa hibridização do tipo SP, nós vamos ter duas ligações π, que seria essa e essa. E quando nós temos uma ligação do tipo sp2, nós temos apenas uma ligação π, que é justamente a de cima. Aqui eu trouxe para um resumo, né, das ligações do carbono. Então a gente vai observar aqui, ó, que nós sempre vamos ter uma ligação sigma, certo? Tanto o carbono, quando ele está fazendo sp3, que é justamente a ligação mais simples, né? Uma dupla ou uma tripla, nós sempre vamos ter uma ligação sigma. A ligação sigma, para que vocês lembrem, é a ligação mais forte do que a ligação π. É uma sobreposição frontal, certo? Já a ligação π, nós vamos ter uma sobreposição lateral. Então, como vocês podem observar aqui, sp2, né, como eu falei para vocês, vai ter apenas uma ligação sigma e não duas, como ele fala aqui. E sp vai ter duas ligações sigmas e não apenas uma, como ele nos fala na questão. Então, por esse motivo, essa resposta está incorreta. Beleza, galera? Então, vamos lá. Com isso, nós chegamos à afirmativa correta, que é a letra A. Beleza? Então, é isso aí. Agradeço a atenção de vocês. Sigam o Guimarães Elite no Instagram, no YouTube e a gente fala conosco. Valeu!